Trouxe-te hoje duas notícias importantíssimas e urgentes. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, disse que o MPLA gastou 1,8 mil milhões de dólares na campanha eleitoral de 2022. 2. O FMI aconselhou o governo angolano a ter calma na venda da Sonangol, TAG e da empresa de seguros de Angola, ou seja, ENSA. Pois você sabe que a Sonangol, a TAG e a ENSA estão em vias de serem privatizadas, total ou parcialmente. Logo o FMI aparece dizer que tenham calma ali, mas está mais do que na hora de retirarem os subsídios aos combustíveis. Você sabe muito bem que Angola importa 80% do combustível que consome. Ou seja, somente 20% é refinado em Angola. Se nós tivermos de... Calma aí. Vou falar primeiro do primeiro tópico ou do segundo? Ou seja, vou já continuar aqui no segundo, né? Se nós tivermos de cortar, né, a importação de petróleo, vivermos dos 80% do que nós produzimos, significa que o preço do petróleo vai estourar, vai explodir, porque a procura vai ser maior do que a oferta, né? Logo, só poderá comprar combustível aqueles que mesmo que podem, ou então aqueles que têm subsídio aos combustíveis. Ponto. Logo, o governo angolano, porque não refina o total de petróleo que nós consumimos, não é? Portanto, importa, mas o que faz? Tanto diz assim, quanto é que é o petróleo? Vai lá, dou aqui um exemplo. Petróleo é 100 kwanzas o litro. Portanto, o governo angolano diz assim aos vendedores de petróleo, a Sonangol e outras empresas que vendem petróleo em Angola, e gasóleo em Angola. Você vende 50 kwanzas, outros 50 kwanzas eu é que vou dar. Isso é que se chama de subsidiar os combustíveis. Qualquer produto, né, ok? Qualquer produto, mas no nível dos combustíveis, nós sabemos que em Angola o petróleo é subsidiado desde que nós somos independentes. Sempre o governo angolano pagou parte do preço do petróleo. Por isso é que nós temos o petróleo mais barato a nível da África. O que não nos dá vaidade, nosso petróleo é mais barato a nível do continente porque o Estado paga uma certa parte e porque também nós não refinamos o petróleo que nós precisamos para alimentar a nossa economia. Antes vale dizer que o FMI é nesse momento o conselheiro financeiro do governo angolano e o FMI vem também dizer que Angola tem que ter cuidado com as dívidas que vai concedendo. Vale dizer que Angola está com uma dívida a nível do seu GE muito alta, a nível de 32%. Angola é esta que tem dívida muito excessiva com a China. Já fomos aconselhados pelo governo americano, mas também a América tem dívida muito alta com a China. Mas, os americanos podem imprimir moeda, né? Podem pagar a China com essa dívida, né? Isso aqui pode criar distorções na economia, mas pelo menos os americanos podem imprimir moeda, podem imprimir dólar e pagar a China essa dívida. E nós não. Nós temos que fazer o quê? Temos que entregar petróleo, entregar terreno, entregar terras, ok? Portanto, o FMI vem aqui com 3 conselhos. Manter a cadência fiscal, manter o ritmo fiscal, vale dizer também que o IVA, o Imposto de Valor Acrescentado em Angola, foi introduzido em função do conselho do FMI. O FMI aconselha-nos, impõe-nos regras em função dos empréstimos que nós também temos precisado, ou seja, o FMI só manda em nós porque nos emprestam dinheiro, porque nós temos uma economia deficitária. O FMI nos conhece muito bem, porque sabe que a nossa economia depende muito dos choques externos. Se há crise lá fora, nós também estamos em crise. Se há bonanças lá fora, nós também estamos em bonança, ok? Aí, às vezes, a crise lá fora, nós estamos em vantagem, mas o ritmo da nossa economia, o FMI sabe muito bem melhor do que nós, que depende dos choques externos. Razão pela qual também aconselharam-nos a caminharmos para a nossa própria autoindependência, ou seja, evitarmos que a longo prazo a nossa economia continue a depender dos choques externos. Mesmo que os empresários sabem que para poder importar ou exportar algum produto depende do preço do dólar, depende da produção exterior. Quanto mais as coisas estiverem caras na Europa e na América, mais caras as coisas ficam no nosso país, porque tudo vem fora. Logo, o FMI deixando-nos aqui 3 conselhos. Manter a cadência fiscal. Eu vale dizer que a minha visão é negativa em relação ao conselho do FMI sobre os impostos, porque a nossa realidade econômica é muito diferente da realidade econômica que o FMI observa na Europa. Portanto, aplicarmos impostos no nosso país com base em realidade de outros países não acho sustentável. Eu acho que Angola deve, assim, aplicar medidas fiscais com base na realidade cotidiana do angolano que mora lá no bairro 71. O FMI trouxe uma boa notícia ao dizer que o governo angolano tem que ter calma na venda da Sonangol, venda parcial ou completa, na venda da TAG, nós sabemos que a TAG está em crise, e também na venda da ENSA, que é a única empresa pública de seguros.
eu acho que ainda é importante termos uma empresa de seguros pública, porque o seguro vale aí o quê? É um lugar onde nós depositamos a nossa confiança, né? Porque todos aqueles que têm seguro com a ENSA colocam ali os seus dinheiro, que é a sua confiança, de que se alguma coisa acontecer com a minha casa, com o meu carro, com a minha saúde, a empresa pública que é do Estado, que é a ENSA, pelo menos vai pagar aquelas contas. Eu acho que ainda é importante mantermos aqui a ENSA pública. Agora, se a gerência da ENSA for danosa, ali já se calhar é outro assunto a tomar, mas eu acho que ainda é importante mantermos a ENSA como sendo uma empresa pública, ainda é importante mantermos a TAG uma empresa pública, ainda é importante mantermos a ação da Angola uma empresa pública, se calhar mexermos somente aí nos conselhos de administração. Ponto. 2. O presidente da UNITA disse na conferência sobre a democracia em África, realizada em Portugal, de que o MPLA gastou nas últimas eleições 1,8 mil milhões de dólares, ou seja, vai lá, um bilhão de dólares na campanha eleitoral. É muito dinheiro. É muito dinheiro, meu irmão. 1 bilhão de dólares na campanha eleitoral. Porra. É muita massa. Mas vai lá. De onde é que vem o dinheiro para o financiamento das campanhas eleitorais? Para a realidade de Angola, vale dizer que os partidos políticos recebem o financiamento do Estado. O Estado dá dinheiro aos partidos políticos para poderem realizar campanha eleitoral e no final do exercício poderem apresentar relatórios financeiros desses valores. Até já há partidos em Angola que estão em águas de bacalhau porque apresentam relatórios econômicos, financeiros, nada confiáveis. Ponto. Essa é a primeira fonte de financiamento dos partidos. A segunda fonte são os próprios militantes. Não é? Os militantes que estão bem de bolso podem doar dinheiro, carro, espaço, tempo de antena. Um militante que tem uma televisão, que tem uma rádio, né? Doa tempo de antena. Um militante que tem, vai lá, caminhões, ou tem carros, ou tem uma empresa de impressão. Portanto, os próprios militantes também são financiadores dos partidos políticos. 3 são as empresas várias, privadas, estrangeiras ou nacionais. Essas empresas, portanto, por terem relações muito próximas com os partidos políticos, vão financiando, mas o grande perigo é que quando as empresas privadas, locais ou estrangeiras financiam o partido, geralmente essas empresas financiam com o intuito de amanhã esse partido poder servir os interesses dessas empresas. E é ali onde surge aquilo que se chamam de lobbies. Lobbies são empresas públicas, são pessoas, personalidades, que financiam partidos políticos para amanhã, quando esse partido chegar à presidência, esse partido poder responder às exigências dessas empresas. E às vezes também essas empresas ganham como benefícios concursos públicos para construção, de coisas públicas, ganham concursos públicos com mais facilidades, porque claramente as empresas ajudaram o partido a chegar até ali. Vale dizer que os lobbies existem em toda a parte do mundo. Na América, pergunta o Trump, na América, na Europa, na China, na Rússia, todos os países do mundo existem lobbies, existem empresas privadas que ajudam os partidos a chegarem no topo para depois, quando lá estiverem, esses partidos poderem facilitar algumas coisas aí, até inclusive construírem leis mesmo que possam favorecer uma ou outra empresa. A quarta fonte de financiamento dos partidos políticos são os próprios candidatos. Geralmente, em outros países, as pessoas vão para a política quando já têm um bolso assim. Ou seja, a pessoa primeiro fortalece-se financeiramente, fica já bem financeiramente, não é? Quando já for rico, entra para a política. Em África é diferente, né? Em África as pessoas olham a política como sendo a fonte da riqueza, né? Por isso é que há muita corrupção, por isso é que há muita pobreza, né? Porque a pessoa olha para a política como sendo o fim último para eu ser rico. Por isso é que os jovens sonham ser ministros, deputados, governadores, diretores provinciais, trabalhar para a AGT, depois chegar a AGT, depois chegar ministro das Finanças. Portanto, o sonho do jovem ser entrar para a área política é por ali, porque ele sabe que a riqueza nos nossos países vem da política. Portanto, é um erro grave, é até pecado, não é? Olhar para a política como sendo a fonte para a riqueza, porque os políticos deviam estar lá para servir as pessoas, mas a realidade africana é essa, vale dizer, até não é só africana. Acho que in all over the world there are some party, em toda parte do mundo há uma parte de pessoas em que querem ir para a política para poder atingir os objetivos financeiros pessoais. E isso depois traz como consequência que o líder está lá em cima, tudo o que ele consegue põe no seu bolso, não tem tempo para financiar a economia. Ao passo que se nós jovens
primeiro nos potencializássemos financeiramente para depois entrarmos para a política, claramente quando lá chegarmos, se nós já temos dinheiro para os nossos fins últimos, claramente, nossos filhos, para nossas famílias também, nós não temos muita preocupação em gastar a coisa pública para o nosso próprio benefício, muito menos criar empresas como nós estamos lá em cima, para poderem prestar serviços ao Estado. Por isso é que para que o teu bolo da campanha eleitoral seja maior, às vezes é melhor fazer como o Trump, primeiro fez empresário, claramente ele também já nasceu uma família bastada, vai reconhecer que ele também trabalhou muito para chegar onde chegou, né? Quem já leu a biografia de Donald Trump sabe muito bem qual foi o seu percurso até chegar ali, até chegar à riqueza que ele tem, né? Mas eu acho que a lição que devia ficar aqui é que os jovens deviam primeiro potencializarem-se fora da política e depois, quando estiverem bem, poderem caminhar para lá. E assim também já quebrarmos esse círculo de carreira política que existe nos nossos países, no nosso continente. Ponto. Porque se nós não corrigirmos isso, isso vai se repetir de gerações em gerações. Os que estão a governar hoje chegam ali dessa forma, os que vão governar amanhã chegam na mesma via. Portanto, poderia ser uma cadência e nunca mais sairemos do lugar em que nós estamos. E atenção que somente a classe aristocrática, quando chega ao poder, e se essa classe aristocrática for burguesa, mas fez-se burguesa fora da política, conseguem transformar economias. Nós temos como exemplo países super desenvolvidos que têm seus líderes como sendo geralmente aristocratas, ou seja, pessoas ligadas ao mundo do saber fazer, saber ensinar, saber construir, saber partilhar, saber amar, saber doar, saber governar, saber que o país está ali para todos. Não vais de certeza absoluta me abandonar sem fazermos um like nesse vídeo, sem se inscrever no canal. Eu sei que a maioria das pessoas que veem esse vídeo, os meus vídeos não estão inscritos. Não faz isso, meu irmão. Se inscreva no canal, faz um like. O teu like vai ajudar o canal a crescer e eu vou ter mais vontade de voltar aqui e continuar a gravar muito mais conteúdo. Estamos juntos, que Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo. Amém.